versículo 11. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho escrito por Dr. Lucas, capítulo de número 7, versículo 11. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem não tem Bíblia, encoste com o teu irmão, pegue carona com ele. Diga para o teu irmão assim: me ajude. Fala para ele: me ajude. Me ajude, meu irmão. Encoste em alguma pessoa que tem Bíblia. Quando se encontraram, diga amém. Leamos. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele ia os seus discípulos e uma grande multidão. Ao aproximar-se da porta da cidade, estava saindo o enfermo, o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Repita comigo. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Vai para o teu irmão assim: uma grande multidão estava com ela. Será que uma grande multidão está contigo? Fecha os teus olhos. Senhor Deus, nessa noite, lida aqui a tua palavra, fazemos menção desta, que assim seja mais uma vez. Nós acreditamos, cremos, adoramos, fazemos, desfazemos, louvamos, bendizemos, porque Tu és santo. Nesta noite, Senhor, nesta madrugada, ó Deus, que aqui já está encerrando mais um dia ou mais uma noite, nós Te adoramos. Eu peço ao Senhor que o Teu poder venha se manifestar mais um pouquinho. Nós Te pedimos, Senhor. Não sei, meu Deus, se a igreja vai subir ou se é o céu que vai descer, mas que aqui venha se tornar um pedacinho do céu e que a Tua glória venha encher este lugar, em nome de Jesus. Sente-se, adore o nome do Senhor. Senhoras e senhores, o texto que nós acabamos de ler, que foi escrito por Dr. Lucas, este evangelista que não teve a oportunidade de conhecer Jesus de perto ou pessoalmente, ele descreve este evangelho assim narrado por ele, como também ele dá continuidade escrevendo a história da igreja, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Os evangelhos sinóticos, sabido nós como conhecemos, que são eles Mateus, Marcos e Lucas, assim escrito. Nós sabemos que Mateus ele escreve para judeus, Marcos ele escreve para romanos, Lucas ele escreve para gregos, João escreve para toda espécie de pessoas e para toda a sua comunidade joanina, ou a comunidade de Éfeso, que era também esta a comunidade do discípulo amado, conhecido na época. Assim também nós conhecemos os 4 evangelistas, também assim nós vemos que são representados por figuras que a primeira figura é a figura de Mateus, que é representada pela face de um homem, porque ele escreve a genealogia de Jesus Cristo. Marcos, ele é representado como a figura de um boi, porque assim ele vai trazer a força de Cristo e também vai falar sobre o templo, a construção do templo e sobre os animais que eram imolados dentro do templo, para assim ser oferecidos como sacrifícios por causa dos seus pecados. Lucas, ele vai trazer uma figura
de alguém, que este alguém é o leão, ou seja, o leão da tribo de Judá. Este leão que ele representa Jesus, que é a força, então é representado como a figura de um leão. Jesus é descrito, representado no Evangelho de Lucas como a figura de leão. Já nós vamos observar também que no Evangelho de João ele é representado como a figura de uma águia por causa da altitude ou do tamanho, da profundidade do seu Evangelho ou da forma que ele fala sobre a divindade, que ele fala sobre o Altíssimo, o tamanho do poder de Jesus Cristo. Então ele descreve Jesus como a maior divindade. É por isso que ele somente é que vai ter a revelação na ilha chamada Patmos. Ele vai falar sobre o Jesus Cristo ou Cristo, porque também ele foi o único evangelista que teve a oportunidade de conhecer dentre os 35 milagres que estão escritos na Bíblia Sagrada. Ele é o único que vai conhecer 21 desses milagres escritos na Bíblia Sagrada, nos 4 evangelhos. Então ele sabe falar mais de Jesus, ele conhece mais Jesus, ele expressa melhor a respeito do amor de Jesus. É tanto que quando ele vai falar com os seus discípulos, ele fala de forma amorosa, carinhosa, e assim também fala do amor de Cristo. É por isso que ele dá continuidade, escrevendo mais 3 epístolas, e também vai escrever o Apocalipse, que é a revelação dada diretamente de Deus para ele. Então ele vai escrever para nós, dentro deste evangelho, o tamanho do seu amor. Mas aqui dentro do texto narrado, não queremos falar um pouco mais desses 4 evangelistas, mas nós vamos aqui narrar um pouquinho da história que está escrita dentro do evangelho descrito por Dr. Lucas, que era um garoto que teve a sua família nobre e teve a oportunidade de estudar as ciências da arte, assim se especializando na ciência humana, ou seja, ele vai conhecer a arte humana, ele vai estudar a medicina numa região que era chamada de Tebas, ou seja, uma cidade que nós conhecemos conhecidamente como Tecoita, que era uma das cidades que estava ali descrita por ele, assim como ele vai fazer menção quando começa o seu evangelho, ele vai falando no seu prefácio. Então nós vamos ver que ele vai escrever este evangelho para o homem Teófilo, que era Teófilo, o governador ou o rei de Acaia. Este era o governador de Acaia. Então ele escreve para Acaia este evangelho. Dentro deste evangelho ele vai falar um pouquinho, sendo que na história narrada por ele, totalmente escrita em grego, porque ele conheceu a ciência humana, dominava o grego, conheceu o sírio e também hebraico. Então ele escreve este evangelho totalmente em grego, que mais na frente um pouquinho, aproximadamente 60 anos depois de Cristo, ele vai ser traduzido para o latim, que nós conhecemos. Então é passado para mim e para você este evangelho. Mas quando ele narra esta história, antes de falar um pouquinho sobre este evangelista, nós podemos ver também que quando ele
saiu para estudar. Assim que ele formou-se e teve todo o conhecimento pleno da ciência humana, chega o momento da vida de Lucas que ele quer parar-se. Então ele vai dedicar-se a conhecer o cristianismo